Hoje nós vamos meditar em Romanos, capítulo 13, dos versículos 11 a 14. Então acompanhe comigo aí a leitura. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é a hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagens, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Essa foi a passagem responsável pela conversão de um dos maiores servos de Deus da história, Agostinho de Hipona, um dos homens que entendeu a soberania de Deus na salvação e que a defendeu e destacou como somente a Deus pertence a glória pela nossa salvação. Comentando sobre essa conversão, o comentarista William Hendrickson narra dizendo: findava-se o verão do ano de 386 depois de Cristo. No jardim de um vilarejo próximo de Milão, norte da Itália, assentava-se Agostinho, nascido a 13 de novembro de 354. Junto dele, no banco, achava-se estendida uma cópia das epístolas de Paulo. Ele, porém, não parecia estar particularmente interessado nela. Ele estava experimentando intensa luta espiritual, violenta agitação do coração e da mente. Erguendo-se do banco, arrojou-se na relva debaixo de uma figueira. Enquanto permaneceu ali deitado, ele ouviu a voz de uma criança, garoto ou garota, ele não soube dizer. Aquela voz foi repetindo vez após vez: Tolilede, Tolilede, tome e leia, tome e leia. Ele se ergueu, voltou ao banco e, empunhando a cópia das epístolas de Paulo, leu a primeira passagem na qual seus olhos repousaram. Uma versão latina de Romanos 13, versículos 13 a 14. Não em orgias e bebedeiras, não em excessos sexuais e devassidões, não em dissensão e inveja. Antes, vistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam provisão para a satisfação das concupiscências da carne. Foi essa passagem responsável pela conversão de um dos grandes servos de Deus da história. Antes de lê-la, Agostinho viveu uma vida devassa, numa luta. Ele até queria viver na santidade, mas não conseguia e vivia em pecado. Quando ele leu essa passagem, a sua vida começa a passar por uma grande transformação, ao ponto de que ele acorda para a vida com Deus e passa a se dedicar ao Senhor com tudo o que ele é. E da mesma forma que essa passagem foi abençoadora assim para Agostinho, eu espero que ela também seja para você. Que assim como ela foi responsável pela conversão de Agostinho, que ela cumpra em você o ensino principal dela, que é que todos nós devemos estar despertos para a vida com Deus. Todos precisamos acordar para a vida com Deus. E por que isso? O texto nos dá uma razão e depois nos diz também o como isso deve acontecer. Em relação à razão, o texto nos diz que nós devemos estar despertos para a vida com Deus, porque a nossa salvação está mais perto agora do que quando a princípio cremos. E é isso que diz nos versículos iniciais. No versículo 11, começa dizendo: e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Esse isto aqui está ligado ao que foi dito nos versículos anteriores. O que nós meditamos semana passada sobre o amor ao próximo, sobre o cuidado que nós devemos ter com os nossos irmãos, o serviço, e como esse amor cumpre a lei,
obedece à lei do Senhor. Isso que ele diz por causa do que ele vai falar de agora em diante nessa passagem que nós estamos meditando. Então é como se ele estivesse dizendo aqui no início: olha, e eu digo a vocês que amem o próximo para cumprir a lei. E então ele continua. Agora, esse vocês aqui que ele se refere, em primeiro lugar, não somos nós, certo? Mais uma vez, nós sempre precisamos tomar esse cuidado de entender que, em primeiro lugar, as epístolas têm outros destinatários. Elas eram para um público específico. Aqui, Paulo está falando com os cristãos da igreja de Roma. Mas inspirado pelo Senhor, também vale para nós. Por quê? Assim como os cristãos da igreja de Roma, nós conhecemos o tempo. Esse vocês aqui são o vocês que conhece o tempo. O que significa conhecer o tempo? Essa expressão aponta para a urgência do tempo em que vivemos. O entender que o tempo em que vivemos é um tempo crítico, sério, importante. O conhecer o tempo é saber que o tempo em que vivemos já é o tempo do fim dos dias. Mas perceba, o tempo do fim dos dias não é hoje, dia 2 de agosto de 2026. O tempo do fim dos dias já estava acontecendo na época de Paulo. Nós não estamos aguardando como se olhássemos o fim dos dias apenas a segundos antes de Jesus nascer, de Jesus voltar, melhor dizendo. Estamos vivendo o último período. O nosso tempo é esse último tempo, e esse é um tempo importante e sério. Tão sério que, por conhecermos o tempo, nós devemos despertar do sono. Vocês que conhecem o tempo, versículo 11 diz, já é hora de despertarem do sono. E por mais que isso também possa servir para você se você está meio adormecido aqui na hora da pregação, é uma expressão metafórica que nós encontramos nesse texto para falar de algo muito mais sério. O despertar do sono aqui é uma metáfora, é uma figura de linguagem para o acordarmos para a vida com Deus. Nós devemos acordar para a vida com Deus. Devemos despertar espiritualmente. Devemos estar acordados para uma vida espiritual dedicada ao Senhor. O sono representa o contrário disso aqui. O sono aqui representa o estar apagado para o Senhor. O não estar entendendo a importância da vida com Deus. O sono aqui representa, sabe o quê? Aquilo que no PG nós estamos vendo. A apatia. A apatia. No livro que estamos acompanhando no PG, o Superando a Apatia, do Ushei Anizor, ele nos traz uma definição do que significa apatia. E dentre outras coisas ele diz, a apatia é um pecado, perceba, que se expressa sob a forma de inquietação, falta de objetivo, preguiça e falta de alegria pelas coisas de Deus. Anísor aponta que a apatia ela é seletiva. Talvez você não seja apático com futebol, por exemplo. Tivemos a Copa do Mundo. Como você foi em relação à Copa do Mundo? Você era daqueles que se empolgavam, que gritava quando era gol, que sofria quando tomavam o gol. Talvez você não seja apático em relação a algum outro passatempo, basquete, corrida, ou a leitura, ou séries, filmes. Você pode nomear aquilo que desperta a sua empolgação. A apatia, ela é seletiva, ela não é uma apatia com tudo. Ela tem seus alvos específicos. Geralmente nos animamos com algumas coisas, mas com outras, muitas vezes, não nos interessamos. Somos indiferentes. A apatia é essa indiferença, essa falta de interesse, de empolgação em relação a algumas coisas. E a apatia espiritual, que é uma outra forma de nos referirmos a esse sono do qual Paulo nos manda acordar aqui, ela é uma apatia para com as coisas de Deus. Ela é uma indiferença para com as coisas de Deus. Parece que as coisas de Deus não nos empolgam quanto deveríamos.
Parece que nós não comemoramos a vitória, não da Copa do Mundo, mas a vitória de Cristo sobre o pecado da forma que deveríamos. Parece que um gol que vemos alguém fazer é mais eletrizante do que o que Cristo fez. E isso é fruto dessa apatia, desse sono. Anisora, ainda no seu livro, diz que, e acompanha aqui comigo, o paradoxo da apatia é que nós nos deixamos cativar pelas coisas que não são nem um pouco importantes para nós. E nos importamos muito pouco com aquelas que lá no fundo do coração têm para nós uma importância enorme. Provavelmente, o que chama a nossa atenção é o que deveríamos ignorar, enquanto nada fazemos em relação ao que merece uma atitude. Estamos entorpecidos em relação ao que importa, mas muito vivos para o trivial. Nos envolvemos com todas as forças com as coisas que são periféricas e ficamos entediados com as coisas que se encontram no âmago de quem somos. Essa parece uma descrição da sua vida em alguns momentos, quando se falam das coisas de Deus? Você se vê mais animado porque o domingo se aproxima, porque está chegando 9 horas da manhã, porque o culto vai começar. Você se vê mais animado porque está chegando o seu momento devocional, porque agora você vai poder orar, porque você vai poder ouvir um hino e louvar ao Senhor, ou porque chegou mais um episódio da sua série preferida, uma temporada nova, porque você agora tem um tempo livre de férias e de descanso, e então você vai poder maratonar os seus filmes, jogar alguma coisa no videogame, participar de alguma atividade com seus amigos. O que é que empolga você? O que é que faz você sorrir? O que é que faz você ansiar e ficar, opa, agora eu estou me preparando aqui. Aqui, meus irmãos, nós vemos que muitas vezes nós nos animamos demais com coisas que são periféricas, que são triviais, que poderíamos facilmente viver sem, mas nos levantamos com preguiça para o culto, mas chegamos na hora da pregação e mal esperamos que ela acabe. Ou quando nós sabemos que temos que fazer o devocional, nos arrastamos até as nossas Bíblias. Quando vamos orar, parece que o tempo não passa. Isso é fruto de uma apatia espiritual. Anisora ainda nos dá mais exemplos bem específicos disso. Ele diz que a apatia espiritual pode se manifestar como ódio à diligência ou à produtividade. Inquietação, sabe aquela ansiedade que é tão comum em nossos dias? Preguiça de orar. Você tem preguiça de orar? Falta de disciplina. É uma das coisas que nós mais ouvimos no PG, nas nossas orações. Eu quero mais disciplina. Falta de leitura da Bíblia. Você leu o seu plano de leitura essa semana? Relaxamento. Falta de diligência da alma. Descontentamento. Você tem murmurado muito, andado insatisfeito com a vida, sem saber por que as coisas estão do jeito que estão. É uma preguiça seletiva, é uma falta de perseverança. Você até começa a ler a Bíblia, mas então para. Começa a orar e deixa de fazer. Vai para o PG e então deixa de ir. Falta de amor e alegria em Deus. Você tem colocado um sorriso no rosto ao ler a Bíblia e perceber quão maravilhoso Deus é? Porque, meus irmãos, se você passa por isso, você está passando por esse sono, por essa apatia espiritual. E ao invés de andarmos apáticos, preguiçosos, nós precisamos acordar desse sono e estarmos despertos para as coisas com Deus e sermos zelosos e dedicados a servir ao Senhor e ao próximo, a amarmos o Senhor e aos nossos irmãos. Como Anisor diz em seu livro, zelo no dia a dia
significa estar vivo para as coisas que importam à nossa volta. Significa estar desperto para Deus, consciente de sua presença e chamado, principalmente naqueles momentos secretos do nosso dia. Secreto aqui, não pense num algo místico e sectário, mas o seu momento de devocional ali sozinho com Deus. Você tem ficado a sós com Deus? Porque o zelo, ele se manifesta também nisso. O zelo se manifesta nessa busca pelo Senhor. Anisora ainda diz que ter zelo significa estar comprometido com o amor e com a busca do bem, mesmo quando dói ou quando ninguém mais vê. Você serve os seus irmãos mesmo quando é desconfortável para você? Ah, tá difícil, a semana tá corrida, o trabalho tá puxado, eu tenho isso e isso em casa. Tá. Mas você ainda tá servindo? Porque o zelo, ele se manifesta no sacrifício. O zelo se manifesta quando você faz mesmo estando difícil, mesmo estando cansado, mesmo doendo. Ou você só serve a Deus se tiver muito fácil. Se for descer numa ladeira abaixo. Mas subir 2 degraus aí é demais. Como é que você está, meu irmão e minha irmã? Porque a palavra chama você aqui. Acorde para a vida com Deus. Pare de ser um sonâmbulo da fé. Pare de ser preguiçoso e relaxado pelas coisas do Senhor. Nós temos que acordar, porque quem nos acorda não é um sol de um belo dia, é aquele que é mais belo e glorioso do que todos os sols, todas as estrelas, toda a beleza que existe no universo. É o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Ele nos acordou, não de um sono, mas de uma morte, nos ressuscitando para uma nova vida em Cristo. E Ele nos chama a acordar para desfrutar de um novo dia com Ele, um dia para Ele, porque por meio dEle e para Ele são todas as coisas. E como, ou por que, melhor dizendo, devemos despertar desse sono, o versículo 11 ainda conclui. Por quê? Olha aí. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A salvação está mais perto aqui não é uma afirmação de que nós ainda não fomos salvos, como se nós ainda não tivéssemos realmente seguros, como se ainda pudéssemos perder a salvação, como se ainda pudéssemos ser condenados. Não, 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 não. Paulo, vez após vez, a Escritura, vez após vez, nos diz que todos aqueles que creem em Cristo já estão salvos, já foram salvos. Se você crê em Jesus, você já é salvo. Você já é. Você já tem a maior de todas as salvações. Então o que é que Paulo está falando aqui? É que se existe um sentido em que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, ainda há um sentido em que esse Cristo Jesus virá para completar a sua obra e consumar o que já começou. É como nós lemos aqui no momento de perdão de pecados, em Filipenses 1:6. Eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa esperança. Essa deve ser a nossa alegria. Saber que aquele que já nos salvou vai concluir a salvação que começou. Jesus já começou. Ele já garante a salvação daqueles que estão nele. E é por isso que salvação não se perde. E é por isso que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque aquele que nos escolheu como suas ovelhas, nos coloca em seus braços poderosos e de lá ninguém pode nos arrancar. Então, Paulo continua aqui falando desse dia, do dia do retorno de Cristo, do dia que Cristo vai completar a sua obra, do dia que nós devemos aguardar. E nesse dia, nós experimentaremos a completude da nossa salvação. Falando ainda sobre isso, ele diz no versículo 12: vai alta a noite e o dia vem chegando.
Paulo não estava aqui falando de que a salvação seria no dia seguinte ao que ele estava escrevendo, não. Ele mesmo falou que alguns sinais seriam necessários para que o tempo se completasse. O que Paulo está falando é que já está em processo, que já está chegando, que seria breve. Como o William Hendricks se comenta, essa noite que vai alto, o dia que vem chegando, indicam que para o povo de Deus, a presente era das trevas, de pecado e de perversidade, está rapidamente avançando para o fim. E a era infindável da luz, santidade e alegria está cada vez mais perto. Mas aí talvez você olhe para isso e diga, mas espera aí. Nós não começamos aqui dizendo que isso foi escrito primeiramente para os ouvintes de Paulo, que eram da igreja de Roma, e que, portanto, são de 2000 anos atrás, basicamente. Como é que nós estamos falando, então, de algo que se aproxima rapidamente? Como é, então, que Paulo está falando que estava chegando, que estava mais perto do que quando eles creram? Será que Paulo se enganou? Não, meus irmãos. O que Paulo diz aqui tem a ver com o que Pedro também deixa ainda mais claro em sua epístola. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 12, a palavra de Deus diz assim no versículo 8: Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão, uma vez que tudo será assim desfeito. Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor se complementa. E aqui em Pedro nós vemos um pouco mais claro o que é que Paulo quer dizer com esse dia estar chegando. O tempo, conforme Deus, não é exatamente o tempo como nós experimentamos. Para Deus, um dia como 1000 anos é como um dia. 2000 anos, então, não é grande coisa. E para aqueles que já estão com Deus, porque saiba, aqueles que morrem, eles não ficam dormindo. Eles vão diretamente se encontrar com o seu Salvador, o que é incomparavelmente melhor, como Paulo diz. E ali eles já desfrutam de alegria. E para eles, o tempo não passa como para nós. Para eles, não é tão demorado como é para nós. Meus irmãos, o dia está cada vez mais perto. Com certeza podemos afirmar que está mais perto do que quando cremos na primeira vez, certo? Quando começamos a crer. O que nós devemos, acima de tudo, aprender dessa lição é que nós não sabemos o dia. Nós não sabemos a hora. Paulo, João, que escreveu o Apocalipse, a Escritura, não quer que nós tentemos fazer cálculos matemáticos mirabolantes para descobrir qual é o dia da vinda de Jesus. Nem a inteligência artificial mais poderosa de todas conseguirá fazer esse cálculo, porque Deus não quis revelar o dia. Mas ele nos prometeu que virá o dia e que nós devemos estar preparados para ele. Não como temerosos, não como assustados. Será que é hoje que Jesus vem? Será que eu pequei? Não, não, não. Com alegria, com ânimo, por saber que o nosso Redentor vive e ele retornará para completar a boa obra que começou. Nós, então, devemos viver aguardando isso. E como que nós vamos viver isso? Despertos, certo? Despertos para as coisas com Deus. É então que nós vemos aqui Paulo caminhar para o segundo ponto desse sermão, que é, se já entendemos o porquê que devemos estar despertos para as coisas com Deus, como é que nós devemos estar despertos? E o que esse texto nos mostra é que é através da santidade.
nos santificando. Meus irmãos, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Toda geração acha que a sua geração é a última. Inclusive, ontem eu estava conversando com alguém e ela dizendo, os nossos dias são maus, né? Jesus já está voltando. Eu digo, irmã, pode ser que ele volte hoje, pode ser que ele volte amanhã, pode ser que ele volte daqui a 1 ano ou daqui a 1000 anos. Mas o que é verdade ele voltará. Só que toda geração acha que é a dela a última. Não sei, meus irmãos, se a nossa é a última. Você diz, mas Saó, e a inteligência artificial que está fazendo? E tanta coisa que tem acontecido? Sempre houveram coisas. Imagina quem viveu o ápice da Segunda Guerra Mundial, como não achava que ali era o momento que Jesus estava voltando. O que nós devemos saber, meus irmãos, é que ele está voltando. E como é que nós devemos viver? É através de uma vida digna de santificação. Versículo 12 diz, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Ou da armadura da luz, como também é uma tradução possível. Aqui Paulo parece fazer mais um uso daquela linguagem militar que ele repetidamente usou em suas epístolas. Ele nos mostra como nós estamos numa guerra, mas não numa guerra contra carne, uma guerra espiritual. Uma guerra que nós devemos estar preparados para batalhar. E nós estamos preparados para essa guerra quando nós nos revestimos da armadura de Deus, da armadura da fé, quando nós nos enchemos daquilo que o Senhor nos deu como instrumentos para que estejamos firmes e não vacilemos e não sejamos atingidos por dardos inflamados que podem nos ferir, mas que protegidos pelo Senhor, fiquemos firmes, deixemos as obras das trevas e nos revistamos das armas ou da armadura da luz. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui, abandone a apatia, abandone o pecado, abandone o seu sono, acorde e se revista daquilo que é bom, daquilo que é do Senhor. Busque a santidade, ande de acordo com a vontade do Senhor. Por isso ele diz no versículo 13, vivamos dignamente como em pleno dia. Nós não somos salvos por sermos dignos. Não somos. Mas uma vez salvos, o nosso andar deve ser modificado. E agora devemos buscar andar de forma digna. Andar de acordo com a vontade do Senhor. Este é um chamado, uma convocação para vivermos como aqueles que foram ressuscitados, salvos da escravidão e da morte do pecado, para uma nova vida, uma vida com Deus. Esse é um chamado, uma convocação para aqueles que passaram das trevas para a luz, daqueles que agora deixam os pecados, lutam para não pecar mais e, ao invés disso, se dedicam à santidade e a fazer a vontade do Senhor. Temos de viver de acordo com a nova vida que nós recebemos. Não em obras da carne, como algumas das mesmas que Paulo vai citar em Gálatas, quando ele fala das obras da carne, e como ele vai dizer agora, mas de acordo com a vontade do Senhor. Então, o texto continua no versículo 13 e diz, não em orgias e bebedeiras. Meus irmãos, orgias aqui, orgia é uma palavra que ficou muito mais atrelada ao contexto sexual hoje em dia. Mas ela estava também muito conectada aos banquetes, às refeições exageradas. Orgia aqui é, junto com bebedeira, aquelas festas exageradas, onde as pessoas se esbanjavam ali, comiam demais, até passar mal, bebiam até perder os sentidos, e ao mesmo tempo se envolviam em práticas sexuais ilícitas, em fornicação, em adultério, em vários pecados da carne. Por isso que o texto fala não em orgias e bebedeiras, mas ainda continua e diz, não em imoralidades e libertinagem. Se você foi salvo, você não pode mais viver em nenhuma dessas coisas. Nem nas orgias e bebedeiras, nem nas imoralidades, nem na libertinagem. No mundo que é cercado pela sensualidade, onde as mulheres usam cada vez menos roupa para sair nas ruas, onde nas praias parece que está todo mundo
com a roupa que acabou de acordar, com calcinha e sutiã, onde os homens estão usando sungas ali que são iguais às cuecas, onde as pessoas não se importam mais. Sensualidade é algo que está divulgado para qualquer um, de qualquer forma, aparece nos filmes, aparece nos desenhos, aparece em qualquer coisa. Nós somos chamados a viver de forma diferente, dizermos não a toda essa imoralidade, essa libertinagem, e não usarmos a liberdade que Deus nos deu para o pecado, mas pelo contrário, vivermos em santidade, dizendo não ao olhar que vai cercando as pessoas e olhando para onde não deveria, dizendo não à pornografia tão facilmente acessada hoje em dia, dizendo não ao adultério, à traição, à fornicação, ao sexo fora do casamento, dizendo não apenas a esses tipos de pecados, mas também, como o texto vai finalizar no versículo 13, não em discórdias e ciúmes. Até mesmo os ciúmes, as invejas, as cobiças, as discórdias, as brigas, as iras. Paulo, de novo, não está aqui fazendo uma lista completa de quais são os pecados que nós devemos evitar. Ele está dando alguns exemplos que devem ser expandidos para entendermos o abandono de tudo aquilo que é pecado e que desagrada ao Senhor. Essas iras, discórdias, ciúmes também desagradam ao Senhor. Mas não são apenas esses 6 aqui listados, muitos outros. São aqueles que ele cita em Gálatas, outros que a Escritura diz ao redor, e muitos outros que talvez não estejam nomeados com os mesmos termos que nós usamos no século XXI, mas que tem a ver com o que a Escritura já falou. Meus irmãos, ao invés de praticarmos essas obras pecaminosas, nós devemos fazer o oposto, como está aí no versículo 14. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Nós, como cristãos, servos de Jesus, servos de Cristo, pequenos cristos, imitadores de Cristo, nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo, que foi criado segundo Deus. Nós temos que abandonar cada dia mais o nosso eu, sabe? Nosso eu, quem eu sou? Saor, Pedro, João. Nós temos que morrer para nós mesmos. Não deve existir mais o nosso eu, porque agora não sou eu mais que vive, mas Cristo que vive em mim. Já não é mais a vida minha, mas o viver é Cristo. Porque se quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Portanto, para o cristão, é o abandonar cada dia mais o eu, negar cada dia mais a própria vontade e buscarmos ser mais parecidos com Jesus, mais cheios de Jesus, mais unidos a Ele. Ao invés de buscarmos satisfazer os desejos pecaminosos da nossa carne, nós devemos cumprir a vontade do Senhor. Porque um cristão, ele não deve ficar pensando, o que eu quero? O cristão deve pensar o que Deus quer. Um cristão é alguém que morreu para si. É alguém que não tem mais vontade. O morto não tem vontade, meu amigo. Se você morreu para si, você não tem mais sua vontade, até porque sua vontade era má. Mas a de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, se você é um cristão, morra! Morra para si mesmo. Morra para sua vontade. Diga não ao que você quer. Diga sim ao que Deus quer para você. Que você não pense no que você gostaria de fazer, mas no que Deus quer que você faça em cada dia. Que você busque, não, eu quero ser autêntico, eu preciso ser eu mesmo. Eu nasci assim, eu sou assim. Não, que você pense, o eu está escondido nele, em Jesus. Eu não vivo mais, mas ele vive em mim. O que importa é que eu diminua e que ele cresça. É assim que nós, como cristãos, devemos viver. Você tem vivido assim? Você tem parado de pensar, não sei se eu estou com vontade de ir para a igreja hoje. Não sei se eu estou com vontade de ir ao PG. Não sei se eu estou com vontade de ler a Bíblia, de orar.
Não sei se eu estou com vontade de perdoar, não sei se ele é digno do meu perdão. Se ela é. Não, meu amigo. Ninguém perguntou a você a sua opinião. É fazer a vontade que Deus disse para você. Ah, mas meu corpo, minhas regras. Deus diz, meu universo, minhas regras. É a vontade dele que importa. É ela que temos que obedecer. Esse deve ser o maior desejo e a maior busca de um cristão. O deixar de existir para si e existir somente para ele. Porque é nele e somente nele que nós podemos encontrar a nossa verdadeira alegria. Então, meus irmãos, como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos nos revestir do Senhor? Como é que podemos abandonar a apatia, a indiferença e nos despertarmos para a vida com Deus e para as coisas com Deus? Em primeiro lugar, a prática mais importante que você tem para fazer isso é meditar mais na palavra de Deus. É pregar mais para si. Entenda que meditar na palavra não é passar o olho por ela. Meditar na palavra é ler a Bíblia em câmera lenta. É com calma. É refletindo. É pensando, peraí, o que esse texto significa para a minha vida? Será que eu tenho vivido assim? Por que eu não estou vivendo assim? Quais são as barreiras que estão me impedindo de viver assim? Não, eu vou tirar todas elas. Porque nada pode me impedir de buscar o meu Senhor e o meu tesouro, que é o Senhor. Meditar na Bíblia é ler assim. É ler aplicando a Bíblia à vida. É ler mudando a vida para se adequar à Bíblia. E não mudando ou atualizando a Bíblia para se adequar à nossa vida. Esse conceito do pregar para si mesmo é uma frase muito óbvia. A Escritura nos diz isso com outras palavras. Mas, recentemente, eu me deparei num livro do John Piper sobre isso, que é Quando Eu Não Desejo Deus, o nome do livro. Recomendo que você leia. E esse livro, ele fala sobre como desejarmos mais o Senhor. E uma das coisas que ele frisa é esse pregar para si mesmo. Você prega para si mesmo? Você lembra a si mesmo o quanto que você precisa de Deus? Você todos os dias começa o dia, termina o dia, e ao longo do dia, repete para si que você morreu para si? Que Deus é quem vive? Que Deus é o maior tesouro que você tem? Pregue para si mesmo, meu irmão, minha irmã. Pregue para si. Não adianta você ouvir 1 hora de pregação minha aqui nos domingos, se ao longo de todas as outras horas da semana, quem prega para você é o mundo, são as circunstâncias, é a vida automática. O quanto que você reverbera esses sermões que você tem ouvido aqui ao longo da sua semana? O quanto que você repete essas palavras da palavra de Deus para você na segunda, na quarta, na terça, na quinta, qualquer dia da semana? Você precisa pregar para si, porque é a pregação que nos faz crescer em fé. E é a fé que nos une ao doador da fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pregue para si, medite na palavra, busque o Senhor, e então você abandonará a apatia. Ao longo do livro Superando a Apatia, Anísio vai falar várias coisas. Ele vai dar, inclusive, algumas dicas de como vencer a apatia de forma mais externa, prática. Mas ele enfatiza que não existe nada mais importante para vencer a apatia do que o pregar para si, do que o meditar no Evangelho. O quanto o Evangelho é precioso para você. O quanto a simples mensagem de que Cristo se fez homem, habitou entre nós, cumpriu a justiça em nosso lugar, morreu no lugar de pecadores miseráveis, mas ressuscitou vencendo a morte, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus e de lá virá para completar a sua obra, para julgar os vivos e os mortos e para completar a sua salvação. O quanto essa mensagem faz o seu coração transbordar de alegria.
o quanto você reflete nessa mensagem. Mas essa hora eu já sei essa mensagem, eu já ouvi, eu sei o evangelho. Pregar para si mesmo não é pregar sobre algo novo, é pregar as antigas, porém sempre renovadas verdades desse evangelho que já ouvimos quando começamos a crer durante toda a nossa vida, enquanto aguardamos aquele que nos fez crer. Pregue para si mesmo, medite no evangelho, pregue essas verdades óbvias. Comece o dia assim. Eu já falei aqui para vocês das resoluções. Basicamente, pequenos princípios, metas de vida que você reflete ao longo do dia ali. Jonathan Edwards foi um dos primeiros a estabelecer isso. Ou melhor, não um dos primeiros a estabelecer, mas um dos que mais tornou isso conhecido. A ideia é que pegue as verdades que você sabe que você tem que lembrar. Eu não posso viver no pecado. Eu tenho que viver para o Senhor. Eu preciso me alegrar no Evangelho. Eu não sou meu, eu sou dele. E várias verdades semelhantes. Por que você não anota essas frases curtas, essas verdades pequenas, mas gigantes em importância, para que ao longo do seu dia e ao longo da sua semana, você comece o dia refletindo sobre ela, você, ao longo do dia, quando vê que o pecado está começando a dominar o seu coração, vá lá e faça isso. Pregue para si mesmo ao longo do seu dia. Essas pequenas verdades fazem toda a diferença. Diante disso, então, diante dessa pregação, nós temos um outro passo para que nos despertemos para o Senhor e abandonemos a apatia e o sono e o pecado. É o que ele diz aqui do como. Como fazemos isso? Nos santificando. É o abandonando o pecado. Quais são os pecados que você não tem abandonado? Quais são os pecados que ainda têm governado sobre você? Quais são os pecados de estimação que você passa muito a mão ali e não deixa ir embora? É a ira, é a luxúria, é a cobiça, é o materialismo, desejo pelas riquezas, é a falta de perdão, o rancor, é a justiça própria de se achar melhor do que os outros. Poderíamos nomear vários, mas você deve refletir sobre quais são os seus. E então, abandonar esses pecados e se dedicar àquilo que é a vontade do Senhor. Nos enchermos daquilo que nos santifica e que nos faz mais parecidos ao Senhor. E você quer ver uma outra coisa aqui, muito prática, para que você vença essa apatia? No livro, Anisor fala sobre como nós devemos abandonar a trivialidade, as distrações vazias e sem importância, e nos dedicarmos mais à disciplina espiritual na busca pelo Senhor. Ainda comentando sobre como a nossa cultura já caminhava para o que nós vivemos hoje há muito tempo, ele diz que no brilhante prefácio de seu livro, igualmente genial, Divertindo-se até a Morte, o Neil Postman contrasta as visões aterrorizadoras de dois livros distópicos. Presta atenção aqui. Você já ouviu falar de 1984, um dos clássicos da literatura? E também do livro Admirável Mundo Novo? George Orwell escreveu 1984 e Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. E eles constroem por meio deles um quadro assustador dos perigos que enfrentamos atualmente. Orwell temia que os que proibissem livros. Huxley temia que não houvesse nenhum motivo para que um livro fosse proibido, porque não haveria ninguém que quisesse lê-lo. Orwell temia os que pudessem nos privar de informações. Huxley temia os que nos dessem tanta informação que ficaríamos reduzidos à passividade e ao egoísmo. Orwell temia que a verdade fosse ocultada de nós. Huxley temia que a verdade fosse mergulhada em um oceano de irrelevância. Orwell temia que nos transformássemos em uma cultura de reféns. Huxley temia que nos transformássemos em uma cultura de banalidades. Profético, não é mesmo?
É ou não é uma descrição do que nós vivemos? Um mundo cheio de informação, de banalidades, trivialidades, onde as pessoas não querem ler, elas não querem se dedicar ao que é importante, elas não querem crescer, elas querem apenas curtir o prazer. Se você não leu esses livros, eu recomendo a leitura, são livros muito interessantes. E é basicamente isso que nós vivemos. Um mundo entregue aos prazeres e às distrações. Para você ter noção, um estudo feito em 2019, tá? Estamos em 2026. Mas em 2019, mostra que crianças passavam cerca de 7 horas por dia interagindo com produtos de mídia. Redes sociais, videogames, filmes, séries. O americano médio assiste cerca de 3 horas de televisão por dia, o que dá aí mais ou menos 20 horas de televisão por semana. Indivíduos de 15 a 44 anos leem menos do que 10 minutos por dia. E aí eu pergunto, será que você não se encaixa nessas estatísticas? Elas são meio deprimentes, não são? Tanto filme, tanta série, tanto jogo, tão pouca leitura, tão pouco daquilo que tem mais valor. Mas eu pergunto, será que você não se encaixa nessa descrição? Esses 10 minutinhos de leitura por dia. Essas horas de televisão, de mídias. Seu celular condena você, você sabe, né? Você tem como ver quantas horas por dia você passa nele. Meus irmãos, como a Nisora ainda diz, o nosso desdém pela vida espiritual pode simplesmente ser consequência de uma falta de disciplina e de diligência no que se refere aos elementos básicos da nossa fé. É simples. Aquilo de que mais nos nutrirmos, mais nos formará. Se você se enche de McDonald's, o que é que vai acontecer com você? Se você se enche de proteína e salada, o que é que acontece com você? Se você se enche de distrações e futilidades, o que é que acontece com você? Se você se enche da palavra, de cultura, de coisas que têm valor, o que acontece com você? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantos livros você já leu? Livros em geral. Quantos filmes e séries você já assistiu? Quem está na frente na corrida aí? Calculando, presta atenção nisso, que isso é aterrorizante. Calculando que você leve cerca de 15 minutos para ler mais ou menos 4 capítulos da Bíblia, certo? O que é suficiente para que você termine com folga a leitura da Bíblia em um ano. Não é uma leitura rápida, uma leitura tranquila, 15 minutos. Isso significaria que você levaria cerca de 75 horas para terminar de ler a Bíblia inteira, ok? Então guarda esse número aqui, 75 horas para ler a Bíblia inteira. Agora vamos olhar para os livros em geral. Se você ler bem devagar, tá? Abaixo da média, mais ou menos umas 150 palavras por minuto, é abaixo da média isso. Você demoraria cerca de 5 horas e meia para ler um livro de cerca de 200 páginas, que é a maior parte dos livros que nós temos por aí. Então, 5 horas e meia para livros comuns ali de mais ou menos 200 páginas. Agora, vamos pensar quantas vezes nós conseguiríamos ler a Bíblia e quantos livros nós conseguiríamos ler usando o tempo de algumas das séries mais famosas que muitos de nós assistimos. Grey's Anatomy, mais de 450 episódios, cerca de 320 a 335 horas. Nesse tempo, daria para você ler a Bíblia inteira 4 vezes e meia, ou aproximadamente 58 a 61 livros. The Walking Dead, 177 episódios, cerca de 130, 135 horas. Daria para você ler a Bíblia 2 vezes, ou aproximadamente 24 a 25 livros. The Big Bang Theory, 279 episódios, cerca de 100 horas. Daria para ler a Bíblia inteira uma vez e ainda o Novo Testamento mais uma.
E ainda daria para ler cerca de 18 livros. Friends, um dos queridinhos. 236 episódios, cerca de 86, 89 horas. Nesse tempo daria para você ler a Bíblia inteira uma vez e ainda um pouco mais, e aproximadamente 16 livros. Nós poderíamos citar ainda The Office, Game of Thrones, Vikings, Breaking Bad, vários outros. Nós poderíamos citar os jogos de videogame, que estão lá no final condenando você e dizendo: quantas horas de jogo? 50, 60, 70, 80, 100 horas. Quantas vezes você poderia ter lido a Bíblia? Quantos livros você poderia ter lido? E olhe que as pessoas muitas vezes repetem essas séries, na verdade. E é porque a gente nem colocou na conta os filmes. Meus irmãos, nunca diga: eu não tive tempo de ler a Bíblia. Eu não tive tempo de orar. Eu não tive tempo. Não diga. Diga assim: eu preferi priorizar o que não tinha importância em detrimento do que eu digo com a boca, mas não com as minhas ações, que é mais importante. A matemática é simples. Se nós gastarmos tempo demais com as distrações, as trivialidades, as futilidades, e pouco tempo dedicado às práticas devocionais, não tem santificação no mundo que nos faça menos apáticos e mais parecidos com Cristo. A nossa vida com Deus está intimamente relacionada a como nos dedicamos às disciplinas espirituais. A leitura da Bíblia, a oração, o culto. Como está a sua vida espiritual? Você tem se achado meio apático? Você tem se achado meio preguiçoso em relação às coisas de Deus? Como está a sua dedicação às disciplinas espirituais? Porque assim, você orar: Senhor, me santifica, me muda, me aviva. Enquanto você se enche de distrações e não se dedica ao que importa, é tão eficiente quanto você orar: Senhor, me dá saúde e me faz perder peso, enquanto você come McDonald's e chocolate de manhã, de tarde, de noite. Nenhuma das coisas funciona. Deus é soberano? É, mas nós somos responsáveis e nós temos que usar a nossa responsabilidade, capacitados pela soberania dele. Então, meus irmãos, ao invés de nos dedicarmos tanto às trivialidades, nos dediquemos mais ao Senhor. Acordemos desse sono. Acordemos dessa preguiça. Acordemos da pressa que a pregação de 1 hora cabe quando nós assistimos filmes de 3 horas. E quando termina ainda dizemos: poxa, acabou, eu quero ver a continuação. Paremos de achar ruim acordar cedo para ver o culto no domingo, quando no sábado nós madrugamos assistindo série após série. Ou perdemos tempo deitados mexendo no celular por horas sem fim. Meus irmãos, acordem. É o chamado da palavra para todos nós. Acordemos desse sono de apatia e indiferença pelas coisas de Deus e nos enchamos daquilo que importa. Acima de tudo, que nós vivamos isso como o texto nos chama a viver, sabendo que a nossa salvação está mais perto hoje do que quando no princípio cremos. Sabendo que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Sabendo que o nosso Redentor vive e que ele voltará. Aguardando então com alegria. Não o próximo episódio da série preferida, o filme seguinte, continuação daquele que gostamos. Não a próxima postagem daquele influenciador que admiramos, mas aguardando com alegria a volta do nosso Senhor e Salvador. Não com medo, mas com alegria. Com alegria, dizendo: Senhor, vem. Vem, Senhor. Vem, me tome em seus braços, complete aquilo que o Senhor começou, me dê alegria eterna e sem fim, tire de mim toda a tristeza do pecado e me dê o júbilo da sua presença. Que seja esse o seu desejo. Aí você diz: mas Saor, eu não consigo desejar isso. Você nunca vai conseguir, se você está se dedicando a horas de futilidade e a minutinhos de vida devocional. Meu irmão, minha irmã, acorde, abandone as trivialidades e se dedique ao Senhor. Se dedique à comunhão com os irmãos. Ame os irmãos. Cultue com os irmãos.
e então você acordará para o que realmente importa. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Nós somos preguiçosos, sonâmbulos. Pai, nós precisamos que o Senhor venha até nós e que o Senhor nos avive, acorde, desperte por meio da ação do Teu Espírito, para que olhemos para o Redentor que vem, que é Jesus, o nosso Salvador, e nos alegremos, e nos revistamos dele, e nos dediquemos a Ele, com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo o que fazemos. Senhor, não deixe essa igreja ficar fria, não deixe essa igreja ficar morna, não deixe essa igreja ficar morta, que cada um de nós acorde e que sejamos, Pai, instrumentos para acordarmos uns aos outros. Mas, Pai, não nos deixe apenas como ouvintes ou pedintes. Nos faça, Pai, agir em conformidade com o que sabemos que são os caminhos que o Senhor escolheu para o nosso avivamento. E que nos dedicando mais à leitura da Bíblia, à oração, aos cultos, à comunhão, nós cresçamos à imagem de Cristo. Estejamos cada dia mais cheios de Jesus, cada dia mais mortos para nós mesmos e vivos para o Senhor. E assim desfrutemos da vida que importa, da alegria que vale a pena. Senhor, nos guie e nos conduza, nos livre do amor às distrações e nos encha do amor a Ti. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém.